Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura do dia 27 de novembro, primeiro domingo do Advento, dia de Nossa Senhora das Graças. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Tema: missionar é viver em tempo de graça. Eu convido hoje a consórcia Luciana de Limeira para fazer as leituras e a nossa reflexão. Leitura do livro do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e erguer numerosos povos. Esses transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros, e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia já vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois, nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Reflexão vicentina. As leituras deste domingo nos fazem refletir sobre a importância de nosso tempo. Jesus nos pede no Evangelho para que estejamos preparados sempre para a sua vinda. Ele diz claramente: portanto, ficais atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. O que quer dizer ficar atento ou ficar preparado para a vinda do Senhor? Há pelo menos 2 formas de responder esta pergunta. Primeiramente, estar preparado pode ser entendido como não pecar, buscar um comportamento santo. Esta é a interpretação de São Paulo em sua carta aos Romanos. Por um lado, Paulo nos diz que não devemos fazer coisas erradas. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz.
Procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Por outro lado, Paulo nos pede que sejamos desapegados daquilo que não faz sentido para a nossa santificação. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Como vicentinos, sabemos que um dos 3 componentes de nossa vocação é a busca da santificação. Portanto, o conceito de buscar não pecar e não se fazer escravo das ações das trevas já faz parte do nosso comportamento e de nossa vida. A visita ao pobre e a defesa da justiça somente fazem sentido se nós tivermos um comportamento de verdadeiros filhos de Deus, ou seja, nosso comportamento deve ser tão virtuoso que Deus tem orgulho de nos ter criado como filhos. A segunda resposta à pergunta pelo significado de estar preparado é a proatividade. Quando Paulo fala que devemos nos revestir do Senhor Jesus, ele quer dizer que devemos abraçar a sua missão até as últimas consequências. Outras leituras do Evangelho e das cartas de Paulo insistem no ponto seguinte, que não podemos esconder ou apagar a lâmpada que Deus nos deu para acender. Se temos um dom, como o nome mesmo diz, ele é um presente de Deus e, por isso, deve ser utilizado ao máximo para construir um mundo melhor. Nós, vicentinos, temos o hábito de ser muito tímidos. Esquecemos-nos de que, aos 20 anos, Osanã e seus amigos criaram as conferências de história, que logo se tornaram famosas em uma das melhores universidades do mundo, Sorbonne, como instrumento de defesa da Igreja. São Vicente construiu relações importantes com a família real francesa para melhor ajudar os pobres. Não podemos esconder nossos dons. Eles têm que servir para a defesa da justiça, em particular para os pobres a quem servimos. Reflitamos, estejamos preparados, comportemo-nos santamente e sejamos proativos no uso de nossas capacidades para mudar a sociedade em que vivemos. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, estamos sempre prontos para a hora de Deus ou negligenciamos nossos compromissos cristãos? Terceiro, colocamos todos os nossos dons a serviço dos irmãos, especialmente dos pobres? Fiquemos então com a reflexão da nossa consórcia Luciana. Aprofundando a reflexão. Estamos sempre prontos para a hora de Deus ou negligenciamos nossos compromissos cristãos? Então, devemos sempre estar preparados, porque não sabemos a hora em que Cristo virá. Por isso, os vicentinos, eles mantêm a sua fé sempre ardente. Eles visitam os pobres semanalmente, eles ajudam em suas necessidades, eles amam a cada pobre, eles amam a cada família assistida. Os vicentinos frequentam a missa, alguns diariamente, a grande maioria semanalmente, mas eles cumprem seus preceitos divinos. Eles têm um coração bom, amável, sempre dispostos a ajudar. Então, eles estão preparados para o dia da vinda do Senhor. E colocamos todos os nossos dons a serviço dos irmãos, especialmente dos mais pobres? Sim, os vicentinos, eles colocam os seus dons, eles estão dispostos a ajudar, eles pensam nos próximos, eles não medem esforços para ajudar, eles se dedicam, eles dão todas as suas forças, a sua vida para ajudar o próximo. Eles fazem a vontade de Deus, ele coloca o seu dom a serviço de toda uma comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.